Você já assistiu Steven Universe? Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia. E é por isso que todo mundo sempre acredita. Steven Universe, ou Steven Universo, como preferirem, é um desenho lançado em 2013 pela Cartoon Network, criado por Rebecca Sugar. O desenho começa com um garoto gordinho chamado Steven, muito triste porque o seu sorvete favorito, o biscoito gatinho, saiu de circulação. Lars e Sage, os vendedores da loja em que ele compra, deixaram ele levar o freezer para casa. E ao chegar lá, Steven vê as Crystal Gems, 3 de suas amigas, Garnet, Ametista e Pérola, lutando contra centopeias que cospem ácido. Elas acham estranho porque normalmente quando derrotam um monstro sai uma Gem, então acham que deve haver uma mãe, e quando derrotá-la conseguirão achar. Ao derrotar todas as centopeias, Steven vê que em sua geladeira tem muitos do seu sorvete favorito, e ele fica muito feliz e come um. E ao comer, sua Gem começa a brilhar por um instante, e as outras se surpreendem porque isso nunca tinha acontecido com ele antes. Steven pede para cada uma explicar como ativar sua Gem, mas nada funciona, até que ele decide refazer tudo o que fez. Até que ao comer o seu sorvete favorito de novo, conseguiu ativar a sua Gem e invocar um escudo. O bichão grandão aparece e eles tentam derrotá-lo. As Gems ficam encurraladas e Steven come seus sorvetes para ativar seus poderes, mas nada acontece, até que o monstro destrói o freezer em que os sorvetes estavam, mas as Gems invocam as suas armas e destrói o monstro guardando a sua Gem. Steven cai na real que seus poderes não se ativam com o sorvete, mas as Gems o consolam, falando que ele vai ativar seus poderes do seu jeito, no seu tempo. Um olho vermelho gigante vindo do espaço aparece na cidade de Beat City. As Gems falam que a única maneira de destruir ele é com um canhão que pertenceu a Rose Quartz, a mãe de Steven. Então ele vai até o lava-rápido do seu pai, Greg Universo, que é um ex-guitarrista de uma banda de um homem só que mora em uma van. Ele vai até a sua garagem para ver se acha o canhão. Eles acham e levam até a praia. Steven o ativa e destrói o olho gigante junto com metade da cidade. Steven compra uma nova mochila em formato de cheeseburger e mostra para Gems, que já estão de saída para uma missão de levar uma estátua para uma torre antes da meia-noite, senão ela desaba. Steven pede para levar a estátua em sua mochila, e as Gems deixam ele ir. Ele enche a mochila de tralhas do seu quarto e leva para a missão. Ao chegarem lá, Steven se dá muito bem com as coisas que trouxe, resolvendo muitos obstáculos da torre. Mas, ao chegar no topo da torre na hora de colocar a estátua, Steven não acha ela na mochila e vê que esqueceu em casa. Só que não dá mais tempo de voltar e salvar a torre, que desaba. Steven fica muito abalado com seu erro, mas as Gems o consolam, falando que não tem problema, porque a torre estava destinada a cair e ele agiu muito bem em sua primeira missão. E vão embora em um barco que Steven trouxe. Steven prepara um café da manhã para ele e as Gems comerem juntos, mas todas estão ocupadas. Pérola vai entrando em seu quarto no templo, mas antes de fechar a porta, Steven entra, chama a Pérola e vai nadando até ela, mas cai numa cachoeira e vai parar no quarto da Ametista. A Ametista vê o café da manhã na mão de Steven e quer comer tudo. Steven foge e diz que é para todos comerem juntos. Ele corre até chegar no quarto de Garnet, que está fazendo umas paradas, até que as outras duas chegam e ele começa a comemorar gritando muito, tirando a concentração de Garnet, liberando um monstro que possui o café da manhã. Eles o derrotam e fazem outro café da manhã, mas eles perdem o apetite ao ver que o café da manhã é igual ao monstro que tentou matar eles. Pérola está procurando um caco de vidro que perdeu e fala se Steven encontrar devolver para ela porque é muito perigoso. Steven, todo distraído, só liga em achar suas calças e vê ela correndo sozinha e pega e veste. Vê que o caco que Pérola está procurando estava no bolso da calça. Steven sai para a cidade procurando Pérola para devolver o caco e se depara com o seu amigo Pidgey sendo atacado por gaivotas. Ele trabalha como mascote na lanchonete de seu pai. Ele odeia usar a fantasia, mas quer muito impressionar o seu pai. E Steven então usa o caco na fantasia para ficar se movendo sozinha e pedir poder sair para brincar. E pedem para a fantasia fazer todo mundo comer batata frita. Eles saem um pouco, mas quando voltam, a fantasia está literalmente fazendo todo mundo comer batata frita. Pérola chega e tenta lutar contra a fantasia, mas deixa os outros cacos caírem. Steven usa os outros cacos em suas roupas e derrota a fantasia. E Pidgey fala que sempre odiou a sua fantasia, mas sabe que era preciosa para o seu pai. Porém, seu pai fala que ele é muito mais precioso para ele. A Ametista mostra para Steven a sua habilidade de mudar de forma. Ele se impressiona com esse poder, e a Ametista fala que toda Gem é capaz de fazer isso. Steven pede para a Ametista ensinar ele, mas ele não consegue mudar de forma completamente, mas consegue transformar os seus dedos em gatos. Ele vai correndo mostrar para o seu pai, que se assusta e acaba molhando e irritando o dedo do gato. Steven sai e fica se gabando para todo mundo dos seus dedos gatos, criando ainda mais. Ele não consegue desfazer e tenta pedir ajuda para Gems, mas elas já estão de saída em uma missão importante, e quando elas
voltarem, elas resolvem. Os gatos estão começando a assumir o controle do corpo de Steven, então ele vai pedir ajuda a seu pai. Eles percebem que a fraqueza dos gatos é água, então eles ligam o lava rápido com o Steven dentro e se livram de todos os gatos. Steven vê uma garota na praia e vai tentar falar com ela. Um terremoto acontece e uma pedra cai e quase a esmaga, mas Steven cria uma bolha e a protege. A garota se apresenta, ela se chama Connie, uma garota que não tem nenhum amigo. Steven não consegue desfazer a bolha e tenta pedir ajuda para Jens, mas não consegue subir em sua casa. Então ele tenta arrumar vários outros jeitos, mas nada funciona. Até que Steven tem uma brilhante ideia de pular uma montanha russa em movimento. E o que acontece depois que a bolha estourar? Ficamos livres. Oh my God, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein, oh my God! Com o impacto, eles acabam parando no fundo do mar. Lá eles veem um monstro grandão, mas percebem que ele só come coisas que brilham. Connie fica desesperada e fala que vai desaparecer sem fazer nenhum amigo. Steven fala que quer ser seu amigo e entrega uma pulseira. Essa pulseira era dela que Steven a viu deixar cair e estava esperando um dia de encontrar ela de novo para devolver. E os dois começam a se entender. A bolha estoura e os dois nadam para cima. E ao chegar na praia, o monstro começa a atacar ele por causa da pulseira da Connie. Steven pega a pulseira e começa a fazer o monstro segui-lo. Steven fica enrolando ele em uma ponte até que o monstro fica preso e a ponte cai por cima dele. As Gens aparecem e levam a Jean do monstro pro templo. A galerinha vai até um brinquedo chamado Xícara Maluca, onde eles ficam girando. Steven fica enjoado e pula do brinquedo. Ele cai no cara que conduz o brinquedo e acaba quebrando, fazendo uma zona. Na semana seguinte, eles vão para uma pirâmide localizada em um lugar onde era um antigo campo de batalha em uma guerra que as Gens lutaram. Eles entram e caem em um labirinto onde vão em 3 salas em linha retas, mas sempre voltam pro mesmo lugar. Steven fica enjoado, igual no brinquedo, então ele tem uma ideia que a pirâmide pode ser igual ao brinquedo, e eles têm que descer pro chão. Garnet quebra o chão e desvenda o mistério da pirâmide, pegando a Jen central do templo, fazendo ela desaparecer. A Amethysta leva a bronca da Pérola e da Garnet por não levar as missões a sério. Ela fica brava e vai pro seu quarto. No meio da noite, ela sai e Steven fica curioso e a segue. E chega até um ringue de luta, onde a Amethysta faz luta livre e escondida para fazer o que ela quiser sem ser criticada. Faz uma lutadora chamada Onça Púrpura. Steven se empolga e pede para lutar ao lado dela. Ele faz o lutador Tigre Milionário e os dois começam a lutar nas lutas em duplas. Eles chegam até a final, mas são impedidas por Garnet e Pérola. Elas discutem e saem na porrada, mas graças ao discurso de Steven, faz elas se entenderem e fazer um teatro na luta só para os fãs ficarem satisfeitos. As Gens vão para um deserto encontrar um travesseiro que ao cair na areia fica construindo um castelo. Elas pedem para Steven esperar até conseguirem pegar. Steven fica e se depara com o leão rosa. Ele fica com medo, mas percebe que o leão é manso. A Gens destrói um castelo e pegam o travesseiro, e elas veem o Steven com o leão e tenta atacá-lo, mas Steven impede elas, falando que o leão não é uma ameaça, então eles vão embora. A Amethysta fica com preguiça e não quer guardar o travesseiro dentro do templo. Steven escuta um barulho na porta e se depara com o leão. Ele acha que o leão o seguiu para ser seu amigo e tenta brincar com ele, mas o leão não faz nada. E percebe que o leão o tempo todo fica de olho no travesseiro. Steven, ao achar que o leão só veio por causa disso, pega o travesseiro e se livra dele jogando na areia, o que faz o castelo de areia ser construído de novo. Steven tenta pegar de volta e quase morre, mas o leão o salva. Steven percebe que ele não queria roubar o travesseiro e sim protegê-lo dele. Ele consegue recuperar e dá para as Gens guardarem no templo. Steven pede para elas deixar ele ficar com o leão e elas concordam. As Gens lutam contra o monstro, e Garnet o derrota e pega sua Jen. Mas os monstros soltam vários parasitas que escapam. Steven decide levar suas amigas pro fliperama para se divertir, e faz Garnet jogar jogos de luta, mas ela detona todos os jogos. Então ele faz ela jogar um jogo mais pacífico, que tem de ficar mexendo as coxinhas no ritmo. O dono da loja pergunta quem quebrou os jogos dele. Então Steven vai com a Amethysta e Pérola embora, e foge, mas a Garnet fica lá. No dia seguinte, Steven vai passear pela praia, e é atacado pelos bichinhos que fugiram. Amethysta e Pérola escutam ele gritar e vão lutar contra eles. Steven vai atrás da Garnet e pensa que ela ainda pode estar no fliperama. Ela ainda está no mesmo jogo e não quer parar. Steven então desliga o jogo da tomada, mas Garnet usa seus poderes para ligar de novo. Steven então tira os óculos de Garnet e vemos que ela tem 3 olhos. Ele então a desafia para o jogo. Ele acaba perdendo e se desespera e quebra a máquina, fazendo Garnet voltar ao normal e ajudar as outras a derrotar os bichinhos. Mas Steven ganha um servicinho para apagar as máquinas que foram quebradas.
separadas. Ametista e Pérola começam a discutir e falam que por causa dessas brigas que elas não formam mais a Opal. Steven pergunta quem é Opal, elas falam que é a fusão das duas. Steven fica com muita vontade de ver a fusão, mas as duas se recusam a fazer. Garnet dá uma missão para os três, recuperar o Besouro Celeste no topo da Torre Celeste. Steven acha um bode e fica o caminho todo tentando convencer as duas a se fundirem, mas elas ainda não se entendem. Ao chegar ao topo da torre, eles veem que o besouro não está lá, e aparece o pássaro gigante e come o bode do Steven. Então Steven fala para elas resolver as diferenças e se fundirem. Elas tentam, mas não conseguem. Steven é engolido pelo pássaro, e dentro do estômago dele acha o seu bode e o Besouro Celeste, mas alguém o salva, e quando vemos é Opal. O pássaro se divide em vários menores e ataca, mas Opal usa o seu arco e consegue derrotar todos de uma vez, pegando sua gem. Ao voltar para a base, Opal fala para Garnet que esqueceu de pegar o Besouro Celeste, que faz as duas perderem a concentração e se desfundirem, mas Steven o pegou e deu para Garnet, que o elogia e fala que um dia Steven também será muito bom em fazer fusões, e Steven fica mega animado ao saber que também pode fazer isso. Steven vê um quadro antigo das gems e fica impressionado pelo fato delas não envelhecer. Ele então pergunta aonde cabe tantas velas em um bolo de aniversário, mas elas falam que não comemoram aniversários. Então Steven tem a brilhante ideia de fazer uma festa para cada uma. As gems falam que já estão velhas demais para isso, o que faz Steven pensar se deve parar de agir como criança, porque também já está muito grande para essas coisas. Então ele vai dar uma volta na cidade, mas cada vez que ele pensa como uma pessoa madura, a gem dele faz ele envelhecer muito rápido. Ele percebe que está envelhecendo rápido e vai até as gems para tentar voltar ao normal. As gems percebem que a pedra dele correspondem às suas emoções e que ele tem que parar de se sentir velho e ele volta a ser jovem de novo. As gems vão até uma lagoinha, onde tem um limo que o Rose Quartz plantou e sempre o levava para o topo da colina. Elas isolam o local para ninguém chegar perto. Mais tarde, Steven está dando uma volta e vê seu amigo Lars observando uma galera descolada. Ele diz que quer muito fazer parte do grupo de descolados, mas tem vergonha de falar com eles. Steven então vai falar com eles e convidam ele e Lars para dar um rolê. Steven consegue impressionar a Rapaze e Lars ainda acha que ele vai estragar tudo. Eles decidem ir a um lugar misterioso e quando chegam lá, é a lagoinha que o limo está. Steven fala que é muito perigoso se aproximar, mas eles pulam do mesmo jeito no lago. Ele impede Lars de pular e vê que a Rapaze está sendo engolida pelo limo. E Steven fala pro Lars que eles têm que levar o limo no topo da colina. Eles vão de carro até o topo e o limo floresce, e faz Steven e Lars ficarem mais próximos. Steven perdeu seu boneco e pede dinheiro ao seu pai para comprar alguns. Tirou 30 personagens repetidos e nenhum do que ele queria. Ele vê que Cebola, um garoto estranho que nunca fala, tem um dos que ele queria e tenta negociar com ele, mas Cebola não quer nada que o Steven tem a oferecer. Então Steven volta para casa e pede ajuda para Ametista. Ela dá uma vara que rouba da Pérola, que pode multiplicar as coisas. Então ele troca a vara pelo boneco. Gênio. Cebola começa a clonar vários bonequinhos pela cidade toda, e as gens tentam impedir. Steven percebe que o boneco que eles fizeram a troca era o dele mesmo, que foi roubado. Então pega a vara do Cebola e Garnet a destrói, fazendo todos os clones desaparecer. Steven decide dar o seu boneco pro Cebola, porque ele só pegou porque tinha saudade de seu pai. Steven e a gens assistem um filme de samurais. Pérola fala que tudo aquilo é uma bobagem, porque na vida real uma luta de espada não é desse jeito. E Steven pede para ela mostrar como é uma verdadeira luta de espadas. Então eles vão para uma arena onde Pérola faz um holograma dela e começa a ensinar o básico para Steven. Mas ele não quer saber desses golpes e quer aprender algo mais avançado. Então Pérola fala para ele não ter pressa e esperar o momento certo. Ela acaba se distraindo e o holograma atinge ela pelas costas, fazendo ela desaparecer, ficando somente a sua gem. Garnet fala para Steven não se preocupar, porque a Pérola não morreu, só foi pufada, que quando uma Jean é ferida gravemente, ela sai de sua forma física para se regenerar. 2 semanas se passaram e nada da Pérola voltar ao normal. Steven então começa a andar com o holograma dela, mas ela só quer saber sobre luta de espadas. Steven acaba se irritando com isso e taca um boneco nela, o que faz o holograma ver isso como uma ameaça e começa a usar um modo avançado no Steven. O holograma tenta fatiar ele, que lembra que Pérola falou sobre esperar o momento certo, e vê uma abertura e derrota o holograma, e Pérola logo volta ao normal. Steven e Connie decidem ir ao cinema assistir um filme do Cachorro Cóptero e querem ir de carona com o Leão, que do nada começa a andar sobre as águas e faz um portal que leva os dois para uma caverna, onde Steven consegue invocar várias armas. Ele fala que quer ir logo ao cinema porque quer ver várias explosões junto com a Connie, e do nada dropa um robô de treinamento que começa a atacá-los. Eles pedem pro Leão levar eles embora dali. O Leão então leva eles na entrada do cinema, e o robô segue eles pelo portal que o Leão fez. Leão abaixa sua cabeça e Steven tira de sua juba
uma espada rosa, e os dois conseguem derrotar o robô e ver o filme. As Gems estão lutando contra um monstro de vento, que arremessa Garnet uns 15 hectares de distância. A Ametista, em vez de derrotar o monstro, só joga ele pra longe. Eles vão ver se Garnet está bem, e vê que ela caiu em cima da placa da pizzaria da cidade, e o dono fica muito bravo, mas as Gems só ignoram e vão embora. Steven convida a família dos pizzas para ir almoçar na praia como pedido de desculpas, então eles resolvem se divertir com a partida de vôlei. O monstro de vento aparece de novo e as Gems tentam proteger os pizzas, até que Nanefoa, a avó da família, decide enfrentar o monstro, distraindo ele e fazendo um ótimo plano que faz as Gems derrotar o monstro e se entender com a família dos pizzas. Steven quer passar um tempo com as Gems, só que elas estão muito ocupadas e não podem dar atenção a ele. Então Steven vira a noite jogando videogame, e quando ele finalmente consegue chegar na parte final do jogo, as Gems aparecem e mostram um artefato mágico chamado Pedra do Grito, que era usado para a comunicação na guerra. Mas Steven não quer ver e tenta se concentrar no final do jogo. A Ametista então liga o treco, que libera ondas sonoras muito fortes e acaba resetando seu progresso no jogo. Steven fica muito bravo e fala que queria ter um lugar onde ele possa ficar sozinho. Então sua Gem corresponde e abre o quarto de sua mãe. As Gems falam que é muito perigoso ele ir sozinho e fala para ele ter calma, mas ele as ignora e entra sozinho. No quarto de sua mãe, tudo o que ele imagina acontece, até que Steven sente fome e pede uma rosquinha, mas tudo lá no quarto não é de verdade, então ele precisa sair para comprar mais. Ao sair, Steven repara que tudo na cidade está muito estranho e encontra seu pai. Ele desabafa que ficou bravo com a Gems, mas não queria magoá-la, sendo que elas só queriam ajudar. Steven então se dá conta que ainda está no quarto e vê que tudo aquilo era falso, até que o quarto começa a desaparecer. Ele fala que quer voltar ao mundo real junto com a Gems e dessa vez ele volta, e se desculpa com a Gems por ter ficado bravo. Steven sai em uma missão com a Gems, onde eles têm que destruir vários pilares que causam interferência eletromagnéticas na Terra. Então Garnet e a Ametista decidem se fundir e formarem a Zugalite, e quebram todos os pilares um a um. Steven é atingido pelos destroços dos pilares, então Pérola decide voltar pro templo. Ao saírem, os destroços das pedras acabam destruindo o transportador. No dia seguinte, Steven vai conversar com Sage e Lars e fala que quer ficar mais forte. Então eles decidem criar uma academia na praia e pedem ajuda pro Greg. Pérola pergunta o que Steven está fazendo e ele fala que quer ficar forte igual a Zugalite. Pérola fala que há outras maneiras de ficar forte, mas Steven a ignora e fala que quer ficar forte de verdade. Pérola entra na casa e começa a cantar que quer ensinar como Steven realmente pode ser forte e que ela quer ser uma inspiração para ele. Steven escuta, mas decide voltar pro treinamento. E Pérola fica preocupada, já que não consegue voltar para onde Ametista e Garnet estão. E Zugalite aparece na praia putaça com Pérola por terem deixado ela para trás. Pérola fala para as duas se desfundirem, porque já estão perdendo a personalidade. Então Zugalite começa a atacar Pérola. Ela leva uma surra e pede perdão para todos por não ser forte o suficiente para salvá-los. Steven a consola e pede para ensiná-lo como é ser forte de verdade. Essas palavras motivam Pérola, que faz uma estratégia incrível e derrota Zugalite com sua inteligência. E Garnet e Ametista voltam ao normal. A Ametista oferece para Steven umas batatinhas, mas na verdade era uma pegadinha, pois elas estavam temperadas com sal de fogo, que deixa Steven com a boca queimada. Ele vai até o Big Rosquinha e usa a máquina de refrigerantes da loja para se refrescar. Lars acaba caindo e fala para Sage que suas costas estão doendo, então Sage fala para ele tirar o dia de folga. Steven decide ajudar Sage a trabalhar até o Lars melhorar. Sage mostra um vídeo para ele aprender mais sobre o trabalho com o toca-fitas que tem na loja, e vemos que o Sr. Smiley já foi um cantor pop. Sage fala para Steven que apesar de Lars judiar dela no serviço, às vezes deixando a maior parte para ela, ele é um cara legal quando se conhece e gosta muito dele. No final do dia, Steven e Sage decidem visitar o Lars para ver se ele já está melhor, e veem que ele está se divertindo com a turma descolada. Eles escutam Lars falando que tudo isso dele estar machucado foi mentira para ele conseguir um dia de folga. Sage fica muito triste e Steve tem uma ideia para dar o troco nele. Então na manhã seguinte, Steve pega o sal de fogo para dar pro Lars. Sage acha que é uma má ideia, mas ao ver Lars entrando na loja ainda fingindo estar machucado, ela taca o vidro todo e dá para o Lars comer. Quando Lars come a rosquinha, ele começa a cuspir fogo e fica desesperado correndo pela cidade. Steven e Sage vão atrás dele. Sage confessa que foi ela que fez isso por Lars ter mentido e se encontrar com outra garota, mas sabe que Lars no fundo é uma boa pessoa. Steven vê que Lars está engasgado com a rosquinha e usa a manobra de Heimlich que aprendeu na música do Sr. Smiley, e Lars se desculpa com Sage. Steven e a Gems estão em uma missão em um templo debaixo do mar atrás de uma ampulheta mágica que consegue voltar no tempo. Pérola fala que não podem fazer a escolha errada, pois se fizerem, o templo ficará submerso. E adivinha? A Ametista pegou a errada e Steven também pega uma pra ele e saem do templo. Mas Pérola fala
que demorará mais 100 anos pro templo se reconstruir e poder voltar para pegar a ampulheta certa. Steven vai pro lava rápido de seu pai porque os dois vão tocar em um show na praia à noite. Mas ao chegar lá, seu pai fala que não pode ir pois um barco entalou no lava rápido. Steven fica triste por seu pai não poder ir e fala que queria voltar no tempo para impedir o barco de ficar preso. Ele volta no tempo e tenta avisar a ele, mas é parado por outro Steven que diz que escolheu a ampulheta certa, mas não deve alterar o tempo, senão só piora as coisas. Eles ainda querem tocar no show à noite, então formam uma banda por 4 Stevens, mas acabam se desentendendo e o Steven original decide ficar voltando no tempo para as coisas saírem do jeito que ele quer, até que decide voltar no princípio onde ele pegou a ampulheta. Acontece uma luta entre vários Stevens, mas ele percebe seu erro e destrói a ampulheta do passado, apagando da história todos os outros Stevens. Então Steven faz uma banda com as Gems. Steven e as Gems estão em uma caverna de gelo lutando contra um monstro. Eles o derrotam e Pérola pega a gem do monstro e fala que já podem chegar à estrela cadente. A caverna começa a desmoronar, então Garnet coloca Steven em uma bolha e o transporta pro templo. Quando chega no templo, Steven tenta sair da bolha e a estoura, mas acaba também estourando a bolha em que está a Centípoda, que fica assustada. Mas Steven mostra que não é uma ameaça, então ela se acalma. As Gems chegam e deixam a Centípoda mais assustada ainda. Steven fala para elas se acalmarem e deixar ele treinar a Centípoda para ajudar nas missões. Ele consegue e se torna amigo da Centípoda. Steven decide levá-la para a caverna, pois ela cospe um ácido que pode ajudar a derreter as pedras de gelo que estão bloqueando o caminho. Eles chegam na estrela cadente e Garnet invoca suas manoplas para pegar, mas a Centípoda se assusta com isso, achando que vai atacá-la, e começa a atirar ácido, fazendo a caverna colapsar. As Gems pensam que ela está atacando e elas partem para cima. Steven a acalma e quando uma pedra ia cair sobre Steven, a Centípoda o salva, mas é pufada. Garnet o consola e fala que sua mãe também tentou ajudar os monstros, mas nunca conseguiu. Então Steven promete que irá conseguir ajudá-la, fazendo a sua primeira bolha e mandando ela pro templo. Steven e Connie estão fazendo um piquenique. Connie repara que Steven está meio para baixo e pede para ele contar o que aconteceu. Ele nega em contar, mas Connie insiste. Ele decide falar se Connie emprestar seus óculos, mas Connie pega o seu suquinho em troca. Ele conta que a Amethyst estava brincando na ponta da montanha e acaba caindo e batendo a sua gem fazendo um trinco. Garnet e Pérola ficam preocupadas, pois quando uma gem quebra, ela morre. Garnet fala que um dos poderes de Rose eram suas lágrimas curativas, então pede para Steven tentar consertar a pedra de ametista, mas ele não consegue chorar. Garnet fala que tem uma fonte de cura que pertenceu a Rose. Eles vão lá e veem que está tudo cercado por espinhos e a fonte não está jorrando. Então Garnet e Pérola vão encontrar um meio de fazer as fontes da água jorrar. Steven fica com a ametista e os espinhos começam a atacá-los. Ele vê que a situação da ametista está crítica e começa a chorar e cai bem em cima da pedra dela, mas nada acontece, até que a fonte volta a jorrar, fazendo todos os espinhos florescer e a pedra da ametista se curar. E Pérola e Garnet falam que acharam o problema da fonte e resolveram. E Pérola diz que Steven é inútil e que elas nunca precisaram dele. Mas ela te disse isso mesmo? Não, mas foi como se ela tivesse dito. Ao ouvir a história, Connie o consola e fala que ele não precisa de poderes para ficar ao lado dela. Connie tem uma forte dor de cabeça e os dois reparam que os seus olhos foram curados através da saliva do Steven pelo canudo. Connie explica para Steven como é a escola, já que ele nunca foi em uma antes. Então ele pede para Pérola ajudá-lo a aprender novas coisas. Pérola então dropa um espelho que dá todas as respostas, mas o espelho não está respondendo. Pérola fala que o espelho está quebrado, então Steven decide ficar com ele e sair na cidade e acaba esbarrando em Lars. Eles conversam um pouco e ele volta a andar na rua um pouco distraído e quase atropelado, mas o espelho mostra a imagem de Lars para alertá-lo. Steven vê então que o espelho funciona e que ele se comunica pelas coisas que são refletidas nele. Ele passa o dia todo se divertindo com o espelho e decide mostrar para as Gems. Ao contar para elas que o espelho é consciente, as Gems se preocupam e pede para Steven devolver o espelho. Mas o espelho começa a ficar desesperado e Steven dá um tapa na cara de Garnet e foge. Ele se esconde e o espelho pede para Steven o libertar, arrancando a Jean atrás do espelho. Ele tira e liberta uma Jean chamada Lápis Lazuli, que tem poderes de água. Ela agradece Steven e as Gems chegam. Ela fica furiosa, já que por causa delas ficou presa no espelho por anos. Ela pede para Steven ir embora com ela. Ele fica confuso, então ela vai embora sozinha. Ao amanhecer, a água do oceano desaparece e a cidade inteira fica em pânico. Garnet fala que foi Lápis Lazuli que roubou toda a água do oceano. Então as Gems, Steven, Connie, Greg e o leão vão atrás dela. Steven pergunta por que Lápis fez isso, já que Gems não devem lutar entre si, mas
mas Pérola fala que sempre lutam entre si, e todos os monstros que eles enfrentaram até agora são gems que foram corrompidas, e até o momento não se pode fazer nada além de contê-los. Ao chegar onde Lápis está, ela pede para todos irem embora. Eles se negam e Lápis cria clones de água das gems e do Steven, fazendo uma ótima luta, pra ser sincero. O clone de Steven prende ele e Connie, e Greg vai ajudá-los, mas acaba quebrando a perna na luta. Steven, ao ver todos seus amigos sendo machucados, invoca seu escudo e com a vibração do impacto derrota todos os clones de uma vez, e pede pra Lápis deixar ele subir, e ela o leva até o topo. Lápis fala que só pegou a água do oceano para voltar para casa, mas não é o suficiente para chegar até seu planeta, e que não pode mais voar porque sua pedra está rachada. Então, Steven usa seus poderes curativos para curar Lápis. Ela agradece e vê Steven como um amigo, e voa para sua casa devolvendo o oceano. Steven tenta curar a perna de seu pai, mas nada acontece, o que faz ele ficar muito abalado, já que pensou que estava melhorando ao controlar seus poderes. Ele convida Greg a passar alguns dias na sua casa até ele melhorar. As gems chamam Steven para uma missão, onde ele tem que consertar uma rachadura em um troço que pode matar todo mundo. Ele não consegue mais curar as coisas, porque perdeu a confiança. Eles voltam ao templo, e Steven vai ver como está seu pai. Ele pede umas rosquinhas, mas ao voltar, vê seu pai pulando e dançando, o que faz Steven ficar muito bravo, porque o tempo todo ele estava bem. Greg fala que desde o início ele o curou. Steven fica furioso por causa disso, e culpa seu pai por perder seus poderes curativos. Então Greg, para se desculpar com Steven, usa um item mágico que ganhou das gems que ativa o transportador e tenta consertar o treco. Ele usa uma fita e, por incrível que pareça, funcionou. Greg pede desculpa pro seu filho e eles se entendem. Steven e as gems vão até a galáxia Warp, um lugar onde há vários transportadores que estão quebrados, assim como o transportador mestre, que faz conexão com o espaço. E Steven vai colocando figurinhas em todos os transportadores que estão quebrados. Steven nota que Pérola está com saudade de ir pro espaço e tenta construir um foguete junto com seu pai com uma das sucatas que tem em um celeiro da sua família. Eles mostram um foguete bem simples pra Pérola, mas ela se empolga e fala que é possível fazer um foguete de verdade e decide mostrar o espaço pro Steven. Ela constrói uma máquina da NASA e quer levar Steven junto. Greg não permite, mas Pérola leva ele em segredo. Steven, ao ver que o foguete está se despedaçando, avisa Pérola e eles ejetam, mas Pérola fala que está tudo bem, porque ela gosta de ficar na Terra com Steven. Steven e a Ametista entram no quarto da Pérola e vê ela com uma das bolhas de Rose, que contém vários cacos de gems. Elas a assustam, o que faz a bolha estourar e libertar vários monstros pelo templo. Eles tentam capturar todos antes que Garnet perceba, e conseguem, mas acabam se desentendendo, uma colocando a culpa na outra. Steven, para tentar ajudar suas amigas a fazer as pazes, conta pra Garnet tudo o que aconteceu, e ela ajuda as duas a fazer as pazes de uma maneira bem amigável, vamos dizer assim. Steven e as gems estão em uma ilha procurando o monstro, mas eles não o encontram e vão embora. E Steven consegue usar já o transportador sozinho. Ele vai contar para seus amigos que é o mestre do transporte, mas vê Sage e Lars brigando no Big Rosquinhas. Então Steven decide levar os dois para aquela mesma ilha para se divertirem um pouco juntos. Eles andam um pouco, só que Lars fica entediado e quer voltar, mas eles não conseguem achar o transportador, então terão que sobreviver na ilha. Eles se viram muito bem e começam a ficar bem mais próximos. Lars fica desesperado, achando que nunca irão voltar para casa, mas Sage o consola e eles se beijam, até que o monstro que as gems estavam procurando aparece, só que ele é invisível. Lars começa a ficar apavorado e Sage, ao perceber isso, leva eles pro transportador que tinha escondido. Lars, ao descobrir que Sage era responsável por eles ficar presos na ilha, fica muito nervoso e os dois começam a brigar, até que Sage derruba Lars sem querer em um buraco. O monstro vai atacar Lars, mas Sage vai ajudá-lo e derrota o monstro sozinha. Steven pega a Jen do monstro e eles voltam pra casa. Steven anda na praia e se depara com Ronaldo, um cara que fica investigando casos estranhos que acontecem em Bait City. Ele e Steven começam a investigar cada coisa sobrenatural que acontece na cidade, e Ronaldo acha que tudo isso pode estar acontecendo por causa de uma raça chamada Gen Cobra, que governa o mundo sem ninguém suspeitar. Steven se assusta com essa teoria e vai pedir ajuda pra Gens, e mostra pra elas as coisas estranhas que viu, mas Pérola fala que tudo aquilo foram coisas que eles mesmos fizeram. Steven vai contar pro Ronaldo, fazendo ele ficar desanimado por todo o seu esforço ser inútil, mas seu irmão o anima e ele volta a ser obcecado pelos mistérios da cidade. Os pais da Connie estão preocupados se Steven é um bom amigo para sua filha, e querem conhecer o pai e a mãe dele em um jantar. Como Steven não tem mãe, ele tenta chamar uma das Gens para ir como a sua, mas não sabe qual escolher, pois gosta das três. Então, ele tem a ideia brilhante de fazer as três se fundirem e ir pro jantar junto com Greg. Elas vão pro jantar como uma fusão imensa chamada Alexandrite. Aí conhecemos os pais da Connie. A mãe da Connie é médica e o pai dela é segurança. As Gens acabam perdendo o controle da fusão e os pais da Connie ficam decepcionados por sua filha mentir para eles. Ela corre e Steven vai atrás dela. Connie fala que mentiu porque os pais dela não aceitariam esse negócio de magia. Então, os dois têm a ideia de fugir. Eles pegam um ônibus e vão embora. Mas Alexandrite aparece e leva eles de volta. Os dois levam uma bronca e Steven fica de castigo sem poder ver TV por 1000 anos. Os pais da Connie, ao ver que eles são muito responsáveis com Steven, deixam a Connie ainda visitar.
Steven e Greg estão fazendo uma competição para ver quem faz as cuspidas de semente de melancia mais legais. Mas ao amanhecer, as sementes que Steven cuspiu viraram melancias que se parecem com ele. As Gens falam que sua mãe tinha o poder de fazer as plantas obedecerem, mas as melancias de Steven só ficavam paradas. Então ele decide vender elas. Ele vende todas, menos o bebê melancia. Cebola aparece e rouba o bebê melancia do Steven, que corre atrás dele, mas o bebê melancia foge do Cebola e vai até o Steven. Ele se dá conta que todas as melancias estão vivas, então tenta pegá-las de volta. Ele consegue recuperar quase todas, menos a que está com Ronaldo, que não quer devolver e acaba batendo no Steven quando ele tenta pegar. As melancias veem Ronaldo como uma ameaça e começam a atacar ele. Steven vai correndo contra pra Gens que as melancias estão atacando as pessoas. Então começa a batalha entre as Gens e as melancias. Steven tenta fazer elas pararem de atacarem as Gens e pede ajuda pro bebê melancia, que dá um soco em Steven, fazendo as outras melancias pararem de atacar as Gens e irem pra cima dele, e acaba morrendo. Steven fala para todas as melancias irem embora e só voltar quando pensarem muito bem o que fizeram. Steven passa um tempo com o leão, e à noite, quando vão dormir, Steven acorda em um lugar estranho, onde ele não consegue respirar. Mas Pérola ajuda ele, já que o leão estava dormindo em cima dele. Ele vai dormir de novo, e acorda no mesmo lugar onde não consegue respirar. Ele acorda e vê que o leão está em cima dele de novo. Ele percebe que dá para entrar dentro da juba do leão, acessando uma dimensão dentro dele. Lá, Steven vê uma pequena ilha, com vários objetos que pertenceram à sua mãe, e encontra uma fita escrito para Steven. Ele vai até o Big Rosquinha assistindo um aparelho de vídeo junto com a Sadie. Era um vídeo gravado por sua mãe, onde ela se apresenta e explica que os dois não podem existir juntos, já que ela vai abandonar o seu corpo físico para ele poder nascer. Mas ela vai se tornar parte dele, e sempre que Steven amar a si mesmo, vai ser ela amando ele. E fala que ele vai ser uma coisa extraordinária, um ser humano. Steven se emociona e fica muito feliz por ver e ouvir a sua mãe pela primeira vez. Steven e a Gens estão voltando de uma missão, mas Steven começa a espirrar por causa das flores do campo, e quando voltam pelo transportador, Steven espirra e acaba colocando a sua cabeça pro lado de fora. Ele vê uma coisa se movendo por outro transportador e conta para Gens o que viu, mas elas não acreditam e fala que não existe ninguém além delas que consigam usar os transportadores há muito tempo. Steven fica acordado pensando o tempo todo na coisa que viu. As Gens ainda acham que ele está equivocado e testam todos os transportadores da Terra e não acham nada. Steven acha que a coisa veio do espaço, então eles vão até a galáxia Warp, mas o transportador mestre que faz conexão com o espaço não funciona. O próprio Steven marcou com um adesivo que ele está quebrado. Eles voltam para casa, mas Steven ainda fica muito preocupado. Até que um robozinho cai na sua casa, e foi isso que Steven viu naquela hora. O robozinho quer usar o transportador das Gens, mas Steven o impede e acaba danificando ele junto com o transportador. O robozinho conserta o transportador e foge, mas Steven o segue e vê que tem vários deles e todos atacam Steven, que acaba saindo do transportador e ficando no vácuo até que as Gens aparecem e resgatam ele, e viram todos os robozinhos chegar à galáxia Warp. Todos os robozinhos começam a consertar o transportador mestre, que é ativado. As Gens se escondem e aparece uma Gen chamada Peridot, uma Gen de Homeworld, o planeta das Gens. Ela vê a figurinha colada e pensa que o local está comprometido. Ela foge e desativa todos os robozinhos. As Gens ficam apavoradas porque as Gens de Homeworld podem voltar para a Terra e começar uma nova guerra, igual elas lutaram há milhares de anos. Garnet destrói o transportador mestre, falando que elas não podem voltar de maneira alguma. As Gens estão tentando ensinar Steven a se fundir e sobre como ele tem que sincronizar para fazer a fusão, mas elas não sabem se ele é ou não capaz de fazer a fusão, já que ele é meio humano. Mais tarde, ele se encontra com Connie. Os dois conversam sobre a fusão e a dança que tem que fazer. Connie fala que se sentiria envergonhada de dançar com as pessoas observando ela. Então Steven a convida para dançar, já que estão sozinhos, e os dois acabam se fundindo. Eles ficam empolgados e vão contar para Gens, que ficam muito surpresas. A Amethysta dá o nome da fusão de Estivone. Pérola ainda não acredita que um Gen se fundiu com um humano. E Garnet fala que Estivone é uma experiência e manda ela se testar e se divertir. Ela sai e acaba encantando todos da cidade, até que Creme Azedo convida ela para uma festa onde ele vai ser o DJ. Ela aceita e começa a dançar, fazendo todos ficarem admirados. Estivone vê que todos estão observando ela e começa a se apavorar, até Kevin aparecer, um garoto snob que fica se achando melhor que os outros e a chama para dançar. Estivone se irrita com ele, perdendo a concentração e se desfundindo. Kevin, ao ver que Estivone é duas crianças, vai embora. Steven e as Gens estão jogando um jogo de tabuleiro. Eles se divertem e querem ver se tem mais jogos no armário, até que encontram a estátua da Torre do Mar. Ele se desculpa, pois por causa dele, a Torre do Mar não existe mais. Pérola fala pra ele não se preocupar, porque aquela missão foi só um teste, o que deixa Steven ficar ainda mais pra baixo, já que ele falhou no teste em provar suas habilidades, e pede outro teste pra Gens e provar que ainda pode ser de grande ajuda nas missões. Então, as Gens preparam um teste muito difícil dentro do templo. Elas avisam que será muito perigoso, e Steven vai passando das salas até chegar à última. Ele consegue passar, mas é pego na armadilha. Ao menos era pra ter sido. Ele estranha porque não morreu, e
e vê que todo o teste era falso. Ele fica muito nervoso pela falta de confiança das gens nele, e volta pro início e vai pro topo das salas, onde ele escuta as gens conversando. Elas fizeram uma sala que era impossível dele errar para não perder a confiança e não perder os seus poderes de novo, assim como perdeu os seus poderes curativos. Steven vê que elas não fizeram isso por mal, e sim pro seu bem, e age como se tivesse passado dos desafios, agradecendo por tudo que elas fizeram por ele. Steven está arrumando seu quarto e cai da escada, mas Garnet está lá para pegá-lo. Steven pergunta como Garnet sempre está no lugar certo na hora certa, e Garnet fala que ela tem poderes de ver o futuro. Ele começa a andar com a Garnet e ela avisa que cada escolha que ele toma pode fazer diferença, e ele pode acabar se machucando. Steven começa a ficar paranoico com medo de se machucar. As gens vão sair em uma missão, e Steven acaba ficando sozinho em casa. Mas antes de sair, Garnet fala para ele não subir no telhado. Mais tarde, uma forte chuva começa, e Steven fica pensando o que pode acontecer com ele no telhado e fica apavorado. Mas cria coragem, fala que tem que agir como um Crystal Gem e sobe no telhado para enfrentar o seu medo. Garnet aparece e fala que previu tudo o que aconteceria, e sabe de tantas coisas que podem ferir o Steven, até mesmo ela por contar os seus poderes e fazer ele ficar desesperado. Mas é ele mesmo que escolhe o seu próprio futuro. As gens pegam todos os robozinhos de Peridot na galáxia Warp e falam que não podem deixar as gens de Homeworld chegar na Terra. Steven fica curioso e pergunta quem são as gens do planeta natal. Pérola fala que são gens que queriam destruir toda a vida na Terra, só que Pérola, Garnet e Rose conseguiram impedir, mesmo que isso significasse nunca mais voltar para casa, e a Amethysta fica muito desconfortável com esse assunto. Steven fala que as gens são que nem os garotos sem lar, uma série de livros que ele está lendo, já que elas fugiram de casa para seguir as suas vidas. Steven fala que também queria ser um garoto sem lar, então a Amethysta dá a ideia dos dois fugirem e eles pegam a estrada. Steven começa a se entediar e quer voltar para casa, mas a Amethysta não quer ir embora e quer ir para o seu verdadeiro lar. Steven pensa que ela é do espaço, mas a Amethysta fala que nasceu na Terra, então eles vão até o lugar onde a Amethysta foi feita, o Jardim de Infância, um lugar onde a Terra é morta e está cheia de máquinas e um monte de buracos na parede, e a Amethysta fala que saiu de um desses buracos, e Steven pergunta de quem são os outros buracos. Pérola aparece e pergunta o que a Amethysta estava pensando em trazer ele para um lugar como esses. A Amethysta acaba falando que esse era o lugar onde fazia vários gens do mal para conquistar a Terra, mas as Crystal Gems ganharam a guerra e salvaram a Terra. Pérola fica brava e fala que Steven não está preparado para saber a história, e se desculpa por Steven conhecer um lugar tão terrível desses. A Amethysta se irrita e ataca a Pérola e as duas começam a brigar. A Amethysta derrota a Pérola e fala que ela não pediu para ser feita em um lugar horrível desses. Steven entra no meio e pede para a Amethysta parar. Uma das máquinas começa a desmoronar por causa da luta. Steven faz uma bolha e consegue proteger Pérola, e a Amethysta se esconde no seu buraco, mas ela não quer sair de lá. Steven então pede para Pérola ir conversar com ela. Pérola fala que nunca teve vergonha da Amethysta nascer no Jardim de Infância, e sim orgulho, pois ela foi a única coisa boa que saiu desse lugar, e as duas se entendem. Steven é convidado para uma noite de filme de terror do Ronaldo. Lars, ao ver que Sage também vai, decide ir junto. Ele já chega zombando do Ronaldo, já que os dois não se dão muito bem. A energia do nada acaba e Ronaldo fala que o lugar pode estar assombrado, o que realmente parece ser verdade, já que a casa está atacando eles, fazendo Sage ser capturada. Eles descem até o porão para ver se encontram ela, e quando chegam, encontram o coração do espírito maligno onde está escrito Lars. Ronaldo pensa que Lars é o responsável e dá ele de sacrifício, mas Steven o salva com a sua bolha, resgatando ele e a Sage. E na verdade, o espírito era uma Jen que estava presa na casa, e mostra como Lars e Ronaldo se desentenderam quando eram mais novos. E a Jen queria matar o Lars porque se sentiu atacada quando ele escreveu o seu nome na casa. Steven e Connie estão conversando, e a mãe dela liga, dizendo pra ela que uma tempestade de neve está se aproximando e que ela tem que voltar logo pra casa. Antes deles saírem, Steven recebe um beijo de Garnet. Greg vai levar ela pra sua casa, mas eles ficam enrolando pra passar mais tempo juntos. Até que quando eles decidem ir, a tempestade começa a ficar mais forte. Greg perde o controle da van e acaba batendo. Eles seguem o resto do caminho a pé, e quando chegam, os pais da Connie ficam muito decepcionados com o Greg por deixar a filha deles naquele estado. Mas tudo isso foi uma visão do Steven. Ele volta pra quando bateram a van, e fala que é melhor não saírem andando na neve. Eles ficam na van por bastante tempo, até que o carro fica coberto de neve. O pai da Connie foi atrás dela, já que ela estava demorando muito, mas ele é péssimo dirigindo na neve e acaba batendo o carro na van. Mas foi outra visão de Steven, e volta antes deles saírem com o Greg. Então eles decidem voltar para casa do Steven. Quando voltam, as gens estão concentradas trabalhando na estrela cadente para impedir qualquer anomalia galáctica na Terra. Mas Steven tira a concentração delas e a estrela explode. E foi mais uma visão, e Steven volta para quando Garnet deu o beijo. Ela emprestou seus poderes de ver o futuro temporariamente pro Steven para ele tomar a melhor decisão. Então ele decide sair o mais rápido possível com a Connie, chegando na casa dela bem rápido e ganhando a confiança dos seus pais, deixando eles passar a
noite lá, já que a tempestade está muito forte. Steven, Greg e a Amethysta estão limpando a garagem. A Amethysta acaba achando uma série que ela e Greg assistiam sempre e resolvem assistir para lembrar os velhos tempos. Mas Steven não pode ver TV porque ainda está de castigo. Steven vai embora e vai até a praia com Pérola e Garnet para ver a queima de fogos e fala que a Amethysta está junta com seu pai assistindo a série. Pérola fala que no passado eles assistiam a série sem parar, só que um certo dia eles só pararam. Greg acaba não aparecendo para ver os fogos, então Steven vai atrás dele. Quando Greg ouve os barulhos dos fogos, fica triste porque não foi com Steven. Mas a Amethysta fala para ele esquecer isso e voltar a assistir, o que faz ele ficar nervoso e fala que não colocaria nada acima do seu filho. A Amethysta muda de forma e se transforma na Rose, tentando forçar ele a ficar, já que por ela ele ficaria. E Greg começa a surtar, Steven aparece e a Amethysta vai embora. No dia seguinte, a Amethysta chama as Gems para arrumar a garagem e se desculpa com o Greg. Connie mostra para Steven a sua série favorita de livros e ele se interessa muito. Ela empresta toda a sua coleção, mas de repente um dos robôs de Peridot cai na praia. As Gems o derrotam e fala que cada dia estão vindo mais. Steven dá a ideia de seguir o robô para ver qual é o plano de Peridot. O robô leva eles pro jardim de infância em uma sala que fica no subterrâneo, até que aquele robô dropa um robozinho que acaba fazendo contato com Peridot. E Steven vai sozinho perguntar qual é o objetivo dela. Ela pergunta o que ele é e ele responde que é o Steven. Peridot pergunta se tem outros como ele e ele confirma que tem o seu pai, a Connie, o carteiro, o Lars, a Sage e o Cebola. Peridot tenta atacar Steven, mas as Gems o protegem e Peridot agora sabe que foram elas que destruíram seus robôs, o Olho Vermelho e o Transportador Mestre. Pérola fala que as Crystal Gems sempre vão destruir as coisas de Homeworld para proteger a Terra, e elas acabam destruindo o computador. Mas antes da chamada ser cortada, Peridot avisa que tudo isso será reportado. Steven, as Gems e o Leão vão até o antigo campo de batalha da Guerra Gen para pegar algumas armas. E o Leão acha a bainha da espada da Rose. Pérola pega a bainha e fala de como Rose levou as Crystal Gems a muitas vitórias na guerra. Ao voltarem pro templo, Pérola entrega a bainha pro Steven e o leva a um lugar que só ela e Rose sabem. Eles vão para uma caverna que Rose guarda todo o seu arsenal de armas. E Steven fala que já veio nessa caverna antes com o Leão, o que faz Pérola ficar confusa, já que só ela e Rose sabiam desse lugar. Ela se surpreende ainda mais como o Steven realmente consegue invocar as armas sem dificuldades, mas eles não acham o seu objetivo, que era a espada da Rose. Pérola fala que é uma espada rosa e Steven fala que sabe onde está, então ele puxa a espada de dentro do Leão. A Gen se surpreende e descobre que o Leão pertencia a Rose. Pérola nega, já que ela sabia tudo sobre Rose, mas ela nunca tinha contado sobre esse leão. Garnet fala que Rose tinha muitos segredos, o que faz Pérola começar a discutir com as Gens, já que Rose nunca escondeu nada dela. Steven tenta acalmá-la, mas Pérola fala que ele não podia falar nada, já que nem sequer conheceu ela, e foge pelo transportador. Steven monta no leão e vai atrás dela, mas Pérola começa a correr e fala pro leão manter distância. Steven começa a segui-la sozinho. Ao alcançar ela, Pérola pergunta se Steven ainda tem alguma das memórias de Rose, e conta como as duas abandonaram tudo para proteger a Terra, e tudo que ela fez foi por Rose, achando ela maravilhosa. Steven a consola e diz que ela é uma pessoa maravilhosa. Eles descem e guardam a espada de volta na chuva do leão, e Steven pega a bandeira das Crystal Gems que foi usada por Rose na guerra, e eles voltam pro templo. Connie fala pra Steven que odiou o final da série de livro que eles estão lendo, e que faria de tudo para mudar o final. Steven fala que queria dar um final novo para ela, então a sua Gen ativa o quarto da sua mãe e eles entram para fazer o final perfeito. Os dois entram e vão fazer cosplays dos personagens do livro. Connie entra em uma loja de fantasias para escolher o que deve usar, mas Steven fica empolgado e fala que quer ver logo ela, e então ela sai. Os dois vão fazer o seu próprio final, mas Connie não tem nenhuma ideia e só fica perguntando o que Steven quer fazer. Até que Steven fica desconfortável, já que só ele está tendo ideias, e fala pra Connie não fazer tudo o que ele quer. Até que se dá conta que a Connie que saiu da loja de fantasias é uma criação do quarto, já que ele falou que queria vê-la. A verdadeira Connie ainda está na loja, então Steven faz todas as coisas desaparecer, mas a Connie do quarto não some, já que Steven mandou ela não obedecê-lo. Steven ouve a voz da verdadeira Connie e vai atrás dela, mas a cópia fica seguindo ele o tempo todo e se encontram com a verdadeira Connie. Mas a cópia fica atrapalhando e fala que só deixará Steven em paz quando ele falar a verdade pra Connie. Steven conta que gostou do final do livro e não queria contar porque tinha medo de Connie não gostar mais dele, já que ela gosta tanto daquele livro, e a cópia desaparece. Connie fala que gosta mais do Steven do que do livro e os dois saem do quarto. Steven faz um cartaz para ajudar o seu pai que está começando a dar aula de violão. Então Buck, o filho do prefeito, pensa em fazer camisetas ao invés de cartazes. Eles fazem várias camisetas e começam a distribuir pela cidade, mas as pessoas estão vendo as camisetas como motivo de piada e começam a zoar o Greg. Então Steven vai até o Buck falar que a ideia não deu certo, mas Buck fala que essa era a intenção, já que ele achava a camiseta engraçada. Ele sai e vai para uma apresentação do seu pai. Então Steven tem a ideia de fazer camisetas com o desenho que Buck fez pro pai dele quando era criança. A cidade toda começa a zoar e Buck se desculpa com Steven.
Steven e decide parar de fazer as camisetas e vai até aprender a tocar violão com o Greg. Greg conta pra Steven a história de como conheceu a mãe dele. Ele foi fazer um show em Beat City, mas ninguém foi além dela. Quando o show acabou, Greg oferece um CD e uma camisa pra mulher gigante de cabelos rosas, mas quando vai entregar a camisa, ela não está mais lá. Conhecemos Marty, o agente do Greg, dando uns pega numa das garotas da cidade e fala que vão sair de Beat City pra fazer mais shows. Mas antes de ir, Greg vai procurar aquela linda mulher. Ele chega a uma parte interditada da praia, com a ametista falando que é proibido ultrapassar, mas ele vai de qualquer jeito e se encontra com Rose e suas amigas que têm poderes mágicos. Ele entrega a camiseta e diz que tem que ir embora, mas promete que um dia se verão de novo. Ao sair da cidade com Marty, Greg fala que quer voltar e ver aquela moça de novo. Os dois acabam brigando e Greg expulsa Marty da sua van e volta pra Beat City para se reencontrar com Rose, que fala pra ele ir embora e ir atrás do que ele quer, e Greg fala que ela é tudo o que ele mais quer. E essa foi a história de como os pais do Steven se conheceram. Greg mostra pra Steven como ele é craque em mexer com áudio. Eles estão compondo uma música para um novo álbum que o Greg teve a inspiração depois da batalha com a Lápis. Mas do nada, a Pedra do Grito começa a gritar e as gens acham que é alguém querendo se comunicar, mas elas não conseguem decifrar a mensagem. Steven fala para seu pai tentar resolver. As gens não confiam muito nele, já que ele é meio atrapalhado, mas dão uma chance. Greg decifra a mensagem e não é um áudio, e sim um vídeo de Lápis Lazuli lá de Homeworld, alertando que uma gen está procurando por eles, e não está sozinha, sabendo até os seus nomes, e que Homeworld não é mais como antigamente, e para eles não tentarem lutar, pois isso só levará à devastação da Terra. As gens começam a se desesperar com a volta das gens de Homeworld, e Garnet agradece Greg por decifrar a mensagem. Pérola está tentando montar uma defesa para quando o Peridot invadir a Terra, mas acaba deixando a cidade toda sem energia. Na manhã seguinte, o prefeito Dewey bate na porta e pergunta o que aconteceu com a energia da cidade. As gens não ligam para ele, mas Steven decide ajudar. Eles vão pela cidade toda, fazendo promessas que a energia vai voltar ao anoitecer para acalmar os cidadãos de Beat City. Mas tudo é mentira, o que faz Steven ficar desconfortável. Mas o prefeito Dewey fala que faz isso para manter a paz na cidade. Ao voltar para casa, Steven ouve as gens conversando em segredo se suas defesas serão suficientes para a invasão de Peridot. Ele sobe as escadas, mas as gens começam a desconversar ao ver ele. Então Steven volta para a cidade e vê todo mundo furioso com o prefeito, já que a noite chegou e a energia ainda não voltou. Steven acalma todos, falando que o prefeito só mentiu para protegê-los, o que faz Steven pensar que é a mesma coisa que as gens fazem com ele. Steven volta para casa e começa a conversar com a gens sobre Peridot, e elas falam que estão assustadas, mas Steven fala que vão resolver isso juntos, e a energia volta. Uma mão gigante invade a atmosfera da Terra, que faz um impacto causando um terremoto na cidade toda. Essa mão é a nave onde está Peridot. As gens tentam usar os canhões de Rose, mas não tem nenhum efeito. Elas tentam fazer de tudo para detê-la, mas tem que fazer uma evacuação na cidade. Então Steven, com a ajuda do prefeito, evacua a cidade inteira, e as gens pedem para Steven ir junto com eles, já que ele consegue acalmar as pessoas. Ao sair da cidade, Steven começa a conversar com seu pai que Peridot podia dar uma chance para a Terra, mas Greg fala que não é a primeira vez que isso acontece e que milhares de anos atrás, as gens de Homeworld invadiram a Terra para conquistá-la, mas Rose Quartz, a líder das Crystal Gems, começou uma guerra para impedir a invasão e expulsar todas as gens de volta para Homeworld. E nessa guerra, as Crystal Gems ganharam, mas Rose só conseguiu proteger algumas de suas amigas, e se não fosse por seus poderes, as Crystal Gems poderiam até perder a guerra. Essa conversa abala muito o Steven e ele decide voltar, já que tem a pedra com os poderes da sua mãe. Ele monta no leão e volta para a cidade. Steven manda uma mensagem para Connie e fala que uma nave está pousando na Terra e que eles podem até morrer, e assim que puder ligar para ele de volta. Ao chegar no templo, ele se depara com Opal tentando destruir a nave, mas não tem nenhum efeito. As gens, ao ver Steven, mandam ele ir embora, mas já é tarde demais. A nave aterrissa e aparece 3 gens: Peridot, Lápis, que foi forçada a ir como informante, e Jasper, que vê que são apenas 3 gens fracas e um humano protegendo a Terra. Ao ver que não é necessário lutar, já que o Rose Quartz não está lá, pede para usar a nave, então elas preparam os canhões da nave, mas Steven usa seu escudo e protege as gens. Jasper, ao ver o símbolo da pedra de Rose Quartz no escudo, pensa que era ela, e entra na luta, já que Rose Quartz é prioridade e tem que ser levada imediatamente para Diamante Amarelo. Garnet tenta proteger Steven, mas Jasper usa um desestabilizador de gens, o que faz ela ser pufada. Ela agarra Steven achando que é Rose Quartz e pergunta por que a Rose ficou tão fraca, e que lutou contra ela na guerra há 5.000 anos atrás, e nocauteia Steven e faz ele e as outras gens como prisioneiras na nave. Steven acorda em uma cela com uma barreira. Ele tenta passar por ela, e consegue. Na cela do lado tem uma gen chamada Ruby, que pergunta como Steven escapou, já que ela não consegue atravessar. Steven pode desfazer a barreira, já que não funciona nele porque seu corpo é humano. Ruby está procurando uma gen chamada Safira pela nave, então os dois começam a procurar e encontram Lápis. Ruby continua seguindo em frente para encontrar Safira, mas Steven fica para libertar Lápis, que recusa a ajuda e fala que se não lutarem pegarão uma pena mais leve. Steven vai embora e fala que voltará para libertá-la, e vê
que a nave já está acima da Terra no espaço. Steven, que se separou da Ruby, tenta achar a Jen sozinhos e se depara com a Safira. Ele a liberta e os dois fogem e se reencontram com Ruby. As duas se abraçam e se fundem, formando a Garnet, e Steven fica muito surpreso ao saber que Garnet esse tempo todo era uma fusão. Ela empresta o seu poder de visão do futuro para Steven achar e libertar Pérola e Ametista, enquanto Garnet fica para confrontar Jasper. Steven liberta as duas e vão para a sala de comando e conseguem prender Peridot, que estava lá. Jasper, ao encontrar Garnet, pergunta por que as duas se fundiram de novo, já que isso é um truque barato para gens fracas se fortalecerem. As duas lutam e Garnet fala que Jasper nunca a derrotará, pois ela nunca está sozinha e que é feita de amor e tem a confiança de suas amigas. Ela derrota Jasper jogando ela no reator da nave, fazendo uma explosão, o que faz a nave cair na Terra. Peridot consegue escapar por uma cápsula de fuga e Garnet se reúne com as outras gens na cabine, e Steven protege todas elas da explosão da nave com a sua bolha. Jasper, ainda viva, fala para elas não comemorarem, já que só derrotaram ela por ser uma fusão. Lápis aparece no meio dos escombros da nave e tenta fugir, mas Jasper agarra ela, pedindo para elas se fundirem para se vingarem junto das Crystal Gems. Lápis aceita e faz uma fusão enorme e muito forte, mas Lápis assume o controle da fusão e se prende junto a Jasper no fundo do mar, onde as duas ficarão presas para sempre. E Connie liga para Steven, falando que ouviu a sua mensagem e perguntando se ele está bem. E essa foi a análise da primeira temporada de Steven Universe. Eu vou falar que eu achei meio chato no começo, mas depois das aparições das outras gens, o desenho ficou muito bom. Se você gostou do vídeo, deem o like, porque isso ajuda demais o YouTube a recomendar para as outras pessoas. E se não gostaram, fiquem à vontade para dar o dislike, mas comentem aqui embaixo o que eu posso melhorar para os próximos vídeos. Se gostam do meu conteúdo aqui no YouTube e quer ficar por dentro dos próximos vídeos aqui do canal, se inscrevam. E muito em breve eu posto a análise da segunda temporada. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!